A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. O mais bacana de tudo é poder te reencontrar de novo aqui, Larissa, nesse personagem do agro que você trouxe pra gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Então, essa é a nossa quarta live do Agro na Start, né? Maravilha. Nosso quarto podcast ao vivo, programa de rádio, que depois fica salvo no YouTube da Start Web. Inclusive, eu tô ao vivo agora no meu Instagram, larissa.schaffer_, só me seguir lá. Vocês vão poder acompanhar ao vivo e depois o vídeo salvo. Que maravilha, olha só. E a gente já trouxe 3 pessoas que entendem muito de agro. Olha, com certeza. E a de hoje não é diferente, porque são mais de 40 anos de experiência no agronegócio. Que maravilha, esse universo do agro, a gente está aqui trazendo, eu já quero te passar para você os elogios que eu tenho recebido dos alunos aqui da Uninter, dizendo que bom que a Larissa chegou aí. Já está falando o seguinte, ó, Ivonei, seu Ivonei Passos, logo o senhor não vai precisar mais estar aqui de âncora. Tá vendo? O senhor não vai fazer a menor falta. É puro carisma. É carisma de Larissa, trazendo conteúdo de qualidade, algo que a gente traz na nossa plataforma de comunicação, que é realmente ajudar aos profissionais, aos futuros que estarão aí vendo, né, esses alunos da universidade, e nós como rádio, como TV e principalmente, né, como geradores de conteúdo, precisamos disso. Exatamente. Mas hoje estamos recebendo o senhor Evandro, então conte pra gente quem é essa grande pessoa que nos dá a honra de estar aqui. Então vamos começar tirando meu chapéu para esse entrevistado, né, que é o nosso bordão. Então, o seu Evandro Noiran Ramos Martins, ele que é presidente da Fertisystem aqui de Passo Fundo, mas a história dele com agro é desde criança. Caramba. A família dele, o avô dele já vinha trabalhando com agro, inclusive ele vai me contar mais detalhado depois a história da família dele e como que ele chegou até onde ele está hoje. Perfeito. Ele é formado em administração e muita experiência nessa indústria aí agrícola que a gente vai conversar hoje. Caramba. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Larissa. Boa tarde. É uma satisfação bastante grande, uma honra poder estar aqui contando um pouco da nossa história nesse ambiente aqui totalmente focado nos alunos e focado na sociedade. Então é muito bacana trazer o agro que eu estava comentando, né? São 3 porteiros do agro, antes, dentro e depois da porteira. Então é muito bom que a gente possa trazer essa situação em que a gente vive hoje e vivencia há mais de 40 anos. Exatamente. Então você comentava antes em off pra gente que a agricultura, lá no comecinho, quando você era criança, você já viu o lado ruim, né? O lado difícil, os percalços da agricultura. Então pode contar pra gente como é que foi, né? O senhor falou que chegou aqui pra Passo Fundo, pra região norte do estado, que seria a salvação daqui, que seria o trigo. Mas pra vocês foi, mas não foi bem assim, né? O início, na década de 70, foi o grande salto na região, né? Nós fomos os pioneiros na questão da mecanização agrícola no plantio do trigo, né? Então, meus pais, meus tios, então se envolveram todo nessa lavoura. Claro que antes tinha a questão da sobrevivência, que o meu avô fazia todo um trabalho já de empreendedorismo, trazendo para a cidade de carroça o que ele produzia e vendia aqui. Então, foi o primeiro grande momento. Aí sim, depois colocaram a propriedade foi totalmente focada na questão da produção do trigo. Então, tratores, a mecanização agrícola foi aí que eu, com tenra idade, em torno de 6, 7 anos, na década de 70, eu consegui me envolver com isso. Então, era muito bacana o início de ver as máquinas trabalhando, todo um trabalho em cima do solo e óbvio que sim, eu via meu avô queimando a palha. Então, aquilo ali meio que me traumatizou. Então, são coisas assim que a gente vai marcando na questão preservacionista, que a gente muito bate na tecla de hoje em dia, né? E óbvio que sim, né? Como tu falaste, houve o crescimento e houve a falência. Então, aí sobrou muito pouca coisa. Sobrou meu pai, 2, 3 cachorros lá, 6 anos de dívida para pagar e Deus para nos guiar. É complicado, né? Não é fácil essa vida do setor agrícola, né? Tem muitas pessoas que acompanham aqui que são agricultores, que estão na lavoura. Então, a gente vê o percalço do dia a dia, que nem você comentava antes, né? A gente teve 3 anos de estiagem e agora dele chuva. Então, tem muita tecnologia que, inclusive, vocês estão desenvolvendo para ajudar a aliviar essa pressão, né? Diminuir, aumentar a infiltração do solo
e melhorar toda essa situação, né? Tecnologia, pesquisa também ajuda, né? É futuro. Exatamente. Então, faz mais de 20 anos que a gente implantou na propriedade, depois da divisão que houve, né? Dois setores bem claros. A questão da avicultura, que a gente hoje fornece ovos férteis para a JBS, num ambiente totalmente novo e bastante, como é que pode ser, muito tecnológico e automatizado. Então, é um dos setores que a gente consegue produzir sem a dependência do tempo, do clima, né? E por outro lado, nós temos todas as nossas lavouras, nossas áreas totalmente preparadas para a questão da sustentabilidade transformacional. O que vem a ser isso? Sustentabilidade transformacional é a integração de todos os elementos da produção focados no clima, na planta, na nutrição e principalmente na produção. Então a gente tem esse viés totalmente focado na sustentabilidade. A gente ganhou uma premiação também do governo do estado, como somos agricultor conservacionista e produtores de água, né? Porque a gente fala e faz uma situação muito clara em relação ao clima. Se falta chuva, a gente retém. Se sobra chuva, a gente infiltra. Então, nesse propósito, a gente foi desenvolvido, junto com mais de 20 anos, um projeto de Itaipu binacional junto com a Universidade de Viçosa, que preconiza realmente isso aí, do plantio em contorno, um mapeamento hidrológico e a presença de terraços. O que vem a ser o terraço? O terraço é de base larga, ele fica dimensionado em função do ápice hídrico. Ápice quer dizer o quê? Nos últimos 15 anos a gente teve 120, 130 milímetros de chuva em 2 dias. Ele foi dimensionado para 140 milímetros. Então, hoje o nosso sistema de terraceamento e plantio em contorno é o que suporta todas as adversidades que a gente possa imaginar. E nós temos sempre ganhos de produtividade com isso, mesmo na seca e mesmo com a chuva. Questão de 1, 2 dias a gente consegue entrar na lavoura para plantar, e quando tem a seca a gente pode aguardar a água, que essa água cai, nenhuma gota se perde, nós retemos toda ela, né? É um avanço tecnológico, né? Porque a gente vê que estiagem e excesso de chuva não é alguma coisa que começou ontem, né? É algo que a gente tem há anos, décadas aqui no sul do país, e quando tem seca aqui é chuva lá para cima e vice-versa, né? Então, é que nem a gente vê muitas chuvas esses dias, né? A chuva atrás de chuva, enchente lá para cima na região do Alto Vale do Itajaí. E agora deu uma estiadinha, um solzinho. Então, nesses 2 dias que deu um sol aqui em Passo Fundo, por exemplo, já dá para sair plantando e adiantando a safra. Exatamente. Então, eu digo assim, existe muita tecnologia, a gente está vendo que está uma evolução muito grande. A gente até consegue comparar a própria medicina com o agro, né? Até a gente considera esse segundo pilar que a gente fala, primeiro pilar, a sustentabilidade, e o segundo pilar realmente vem a ser o aspecto da plantabilidade, né? Então, dentro desse conceito, de nada adianta você ter evolução com um enxame de drone, que a gente fala, de colocar máquinas que andam com uma perna só, faz malabarismo, se o solo não tiver todos os preceitos conservacionistas. E é o que a gente faz lá. Uhum. Então a gente tem todo um projeto e um propósito de não deixar o solo descoberto na questão do outono, que é o vazio outonal. Então a gente usa plantas de serviço. Nós vamos fazer um serviço de sustentabilidade e preservação, principalmente na parte subterrânea, com a presença de raiz. Então a gente coloca um policultivo de diversas plantas e ela consegue ter esses conceitos de infiltração, tudo que eu comentei, para atender todo o requisito hidrológico do solo. E isso é determinante para a gente ter as práticas e aí sim partir para um modelo de alta tecnologia, né? Então, como eu estava te comentando, a gente tem um segundo pilar, que é o controle eletrônico da plantabilidade, um sistema de controle eletrônico da plantabilidade. O que vem a ser isso? É total eliminação de correntes. Então faz 6 anos ou 7 anos a gente vai entrar no plantio, em que a gente utiliza motores elétricos agrícolas com sistemas de ECU, tudo desenvolvido na Europa. Então aqui em Passo Fundo nós já temos a primeira máquina do Brasil 100% elétrica para fazer todo esse conceito de corte linha a linha, compensação em curva, aplicação em taxa variável. Isso ambientalmente é fantástico, porque a gente coloca só 40 quilos de adubo por hectare e temos rendimentos de quem coloca 400 quilos. Então, além dessa prática de ter produtividade, a gente tem um conceito de sustentabilidade dentro da aplicação muito racional de insumos, tanto semente quanto fertilizante, né?
Exatamente. Até citando o Cristiano Bianchini, que é um produtor rural de leite, que veio aqui no programa na semana passada, ele falou muito, frisou o termo sustentabilidade, porque hoje em dia a gente fala sustentabilidade, é a natureza, é só isso. Não, sustentabilidade é um conceito de você ser sustentável, de você da propriedade se autossustentar. Então, a sustentabilidade que o senhor fala no solo, até desmistificando a palavra para o nosso público, é essa questão dos solos, por si próprio, ele vai receber água e vai reter para uma época de seca e vice-versa, vai ter os nutrientes, vai conseguir segurar esses nutrientes para uma próxima lavoura sem ter percas, né? Sem ter erosão, sem ter uma compactação de solo e todos os outros problemas que a gente vê por aí, né? É essa questão da sustentabilidade que o senhor fala, né? Perfeito, e no sentido amplo da palavra sustentabilidade, que a gente fala sustentabilidade transformacional, é isso, é de você ter a sustentabilidade social, ambiental e econômica, né? Porque não adianta a gente vir aqui, seria muito simples dizer que eu faço plantio verde, né? Ou plantio sustentável, mas o sustentável ele tem que estar linkado à questão social e econômica também. Então o agricultor tem que entender que ele precisa ter rentabilidade, ele precisa ter, a gente fala muito em agricultura de precisão, agricultura digital, nós falamos muito em custo de precisão. O que é o custo de precisão? É realmente você colocar a quantidade mínima de insumos e que esse insumo consiga trazer um benefício bastante sustentável em termos de produtividade. Quer dizer, que realmente o agricultor tenha sobras e não plantar por plantar. Então, ele tem que aprender a fazer contas, né? Tem que fazer a gestão, que né, a gente falou também muito sobre isso no programa passado, gestão da sua propriedade, para saber se daqui está saindo mais, onde que eu posso tirar um pouquinho e deixar tudo redondinho, digamos assim, né? Até o senhor estava comentando antes da máquina, né? Da máquina ser tão automatizada que a gente só fica ali no trator dirigindo. Na minha época de criança, hoje em dia já mudou, né? Às vezes o pessoal botava, né? A gente para dirigir o trator e só manobrando enquanto iam enchendo de caixas atrás na caçamba, por exemplo. Então hoje em dia, daqui a pouco dá para botar até a criança para dirigir, para plantar, para adubar, fazer tudo, porque é tudo completo, né? Exatamente, e a gente procura fazer uns sistemas, por exemplo, a tela, e tu pode acionar tanto na tela dentro do trator como pelo smartphone, né? Então são sistemas que conseguem entender o que é preciso ser colocado, né? Então isso é um grande avanço, eu digo assim, uma tecnologia que está muito acima de qualquer ordem que a gente vê hoje nesse sentido. Por exemplo, uma máquina mecânica, você tem todo um rol de engrenagens, correntes, então ali fica até dificultoso para fazer a regulagem. E a gente pode olhar para o clima, eu não posso perder mais tempo, a gente faz todo um cálculo de perdas de tempo por paradas. Então a gente não acontece essas paradas para fazer regulagens, para fazer ajustes, para fazer... E a própria aplicação da semente e do fertilizante, né? Eu estava comentando contigo que não existe mais semente, né? Exatamente. É um chip. E esse chip está programado, o potencial produtivo dele é altíssima produtividade, né? E a gente também avalia o outro detalhe bastante importante, que é o yield gap. O que é o yield gap? Yield gap são perdas por fatores. Por exemplo, nós temos uma capacidade da semente de produzir 180 sacos. Hoje é tranquilo, 180 a 200 sacos, né? Então vamos se basear em 180 sacos. Só em perdas hídricas por falta de água, nós perdemos 78 sacos. Então chega a 102. A gente perde, tem um trabalho junto que a gente fez com a IAPAR, a gente perde em torno de 52 sacos para a questão de regulagem de máquina. Ajuste, porque pode até regular a máquina, mas ela não atende o requisito. E aí que a gente entra na questão da colocação do sistema de controle eletrônico da plantabilidade com motores elétricos, com ECUs, com cabeamento, que torna ela uma máquina de plantio, quer dizer, coloca inteligência para ela não ter essas perdas. Então, tu imagina, a média Brasil hoje é 50, 55 sacos. Então, essas duas perdas a gente ataca de forma muito eficaz. Nesse momento, eu gostaria de ter uma informação sua. Provavelmente o futuro, então, vai ser através da criação de sensores. Eu acho que o futuro, então, está atrelado ao desenvolvimento maior ainda de sensores, porque se imagina, então, não só no plantio de pequenas propriedades ou grandes propriedades, esses sensores aonde essa tecnologia vai chegar, ela vai poder propiciar, de repente, a escolha
daquilo que for colhido com menor perda, ou que vai ter, de repente, um menor valor de venda, no momento de venda. Então, o agricultor vai poder fazer essa escolha. Então, seria esse o caminho? Na verdade, a gente fala em potencial produtivo. Sim. Então, o potencial produtivo tem que estar alinhado com o potencial produtivo da própria semente. Então, tem alto, médio e baixo potencial. E o solo também tem alta capacidade de produção. Então, isso aí vai ser possível ele fazer um condicionamento da realidade dele em função da semente. Então, a semente hoje, o custo é muito alto. Aliás, esse processo de plantio, que a gente chama do processo cirúrgico, né, que é muito, muito delicado hoje você fazer um plantio num metro linear, você conseguir plantar entre 1 a 2 segundos. Então você ali tem que fazer o corte da palha, fazer a colocação do fertilizante, fazer a limitação da profundidade da semente, colocar a semente e fazer o fechamento de sulco. Então é muito complexo. E aí então a gente, como eu falo, né, o médico ele é instrumentado a fazer uma cirurgia. E o que a gente está fazendo é isso, está instrumentando o produtor para que ele consiga realmente colocar esse chip, que é a semente, num lugar equidistante, que se chama o conceito da plantabilidade e da singulação. O que vem a ser isso? A singulação nada mais é do que manter a equidistância da planta, porque uma não concorre com a outra. Tu manter o número de gramas de fertilizante por metro linear, gramas, a gente está falando até em mudar a unidade de aplicação. Entendi. Hoje se fala muito em quilos por hectare, nós estamos falando em gramas por metro linear. E também a questão do espaçamento. Então, tem o entremeio da planta, o espaçamento entre fileiras e a profundidade. Então, aí você expressa o máximo potencial produtivo da colocação da semente. E aí, para nós termos também, é um detalhe, a pesquisa traz esse conceito de você colocar também o tipo de semente de alta, média e baixa produtividade conciliado com o solo. Então, as manchas que a gente chama de zona de manejo. Essa zona de manejo vai ser colocado a semente conforme a capacidade dessa zona de produzir, se é alta, média ou baixa. Então, a gente vai ter uma expertise muito grande para realmente maximizar a produtividade e reduzir o custo. Esse é o nosso grande propósito. Essa é a batalha. Bom, a gente vê aí que o setor do maquinário é um setor que envolve muita pesquisa, teste, investigação e tá lá no campo botando o pé na roça e vendo o que funciona e o que não funciona, né? Tanto que durante a pandemia, assim como o agronegócio, o setor de maquinários também não diminuiu, o setor cresceu. E em 2022 eu tenho os dados aqui que as vendas de máquinas no Brasil elas somaram 91 bilhões, ou seja, um aumento de 2% comparado ainda a 2021. Então a gente vê que não é só venda de um equipamento a mais que tu vai ter na propriedade para te ajudar, é uma venda de uma tecnologia complexa e embarcada que vai facilitar e vai te dar mais dinheiro no futuro, né? Perfeito. E voltando ao assunto do custo de precisão, realmente nesse processo de plantio que aloca o maior valor. Então, no plantio é que eu acho que o produtor tem que dar o máximo de cuidado nessa operação, nessa cirurgia, porque é ali que é colocado praticamente de 60% até 70% do custo de formação da lavoura. Depois é só defesa, né? Defesa e colheita e transporte. Defesa através de pulverizações, a colheita e o transporte. Então, se ele não errou nesse processo, ou esse processo não foi de implantação da lavoura, não for bem concebido, não tem como ele ter resultado. E é todo ano, então, a gente aumentando os números. Não, o Brasil aumentou tanto em produção e não aumentou em terra, né? É por conta dessas tecnologias embarcadas, né? Exatamente. É isso que é a nossa grande busca, né? De fazer mais em menos espaço e menos uso de insumos, né? Então, a resposta do solo é praticamente imediata a partir de fazer esse conceito de plantio em contorno, né? Então, isso aí não é eu que estou falando, são dados da Embrapa. Sim. Nós fizemos junto um trabalho muito forte com o Dr. Denardim ali, há muitos anos, desde o tempo da Semeato, em que a gente, plantando em nível, a gente consegue reter até 5 vezes mais a água do que morro acima, morro abaixo. Então, para ter uma ideia, quando tem a perda hídrica, né? E com o excesso, como eu falei antes, a gente tendo uma capacidade de infiltração, a gente usou o equipamento, o infiltrômetro de Cornell, que chama, para fazer a avaliação. Então, nós temos hoje a capacidade de infiltração de 90 a 100 litros de água por hora. Nossa! Então, esse é um dado bem relevante. Então,
Por isso que eu falei, choveu na quarta-feira, no final da terça, quinta-feira, 2 dias depois, hoje nós já estamos com as máquinas no campo plantando, né? Que é algo assim meio anormal para os demais produtores, né? Geralmente o solo estaria encharcado, né? Sim, mas ele infiltra, então nós temos. E aí o sol que vem Forte. bem forte, ele dá um auxílio nesse sentido, né? Não vem só chuva, vem um calorzinho de deixar a gente suando parado. Mas nesse sentido, né, o senhor comentava, e daí agora vamos desmistificar. Porque a gente pensa, pesquisa, alta tecnologia, uma máquina que funciona praticamente sozinha, já existem máquinas autônomas que funcionam sozinhas. Mas isso não é só para o grande produtor. A gente tem maquinários de menos linhas, que nem o senhor comentava antes, vai até 60 linhas, pode chegar. Mas tem com menos linhas, que é para o pequeno produtor, que também dá para utilizar, né? A concepção do sistema Fertisystem, que é a questão da dosificação do fertilizante, isso aí nasceu um conceito americano. Eu vou chegar até para te responder. Pode introduzir. Do IPNI, né, que contempla a questão do manejo 4C da nutrição. É dose certa, local certo, época certa e fonte certa. A fonte é o próprio fertilizante, a época é a recomendação agronômica de plantio. Agora, a dose certa é precisão e local certo é uniformidade. Então, o conceito do Fertisystem, ele atende toda uma pequena propriedade com uma máquina, uma semeadora de 3 linhas, até um grande produtor de 60 linhas. Esse mesmo conceito da tecnologia que a gente está falando, de colocação de motores elétricos agrícolas, de fazer todo um conceito de acionamento moderno, ele encaixa perfeitamente num pequeno produtor, um mini produtor, até um gigante, é um grande produtor. De que forma? Nós temos o acionamento através do smartphone. Então, o smartphone baixa o aplicativo e você consegue acionar esses motores e colocar o teu celular dentro do trator. Um pequeno produtor pode fazer todo um sistema de aplicação de fertilizante a taxa variável e de semente também. Ao passo também que um grande produtor ele consegue colocar na própria tela, a marca que ele estiver utilizando, eles se conversam, as ECUs se conversam, um sistema que possa ter todo um conceito de comunicação para uma máquina grande dentro de uma ECU e de uma tela, através da ECU dentro de uma tela do trator, do operador, né? É algo que parece quase um videogame, né? É quase tu tá mexendo, sei lá, um Farmville ou um jogo mais específico lá na propriedade. Pensa só, Ivanei. Olha, eu fico surpreso aqui porque eu faço já uma linha de raciocínio desse crescimento, né? Tudo aconteceu na Revolução Industrial de 1780, chega no século XIV, século XVI, e os homens sempre querendo melhorar ou facilitar a forma do plantio, né? Buscando desde da lâmina, do arado com lâmina, até a tecnologia que existe hoje, né? No seu ponto de vista, assim, essas facilidades têm feito com que as pessoas continuem e se mantenham lá no interior ainda produzindo? O que acontecia lá na década de 70, 60, todo mundo queria fugir de lá. Essa revolução, com grande participação de quem produz e quem cria esses mecanismos, é um grande motivador, né? Para que esses jovens fiquem, não abandonem mais os pais. Que geralmente queriam fugir com 14, 15 anos, queriam sumir para a cidade. Nossa visão sobre essa forma de mudar o mundo com a tecnologia. Eu acho que cabe, como nós estamos aqui na presença de vocês, né, uma universidade, uma faculdade focada nisso, trazer a realidade do campo, né? E isso instiga, né? E traz essa grande busca de profissionais, da meninada nova aí, que tenha realmente o conhecimento, que possa ser mais fácil de acionar uma tela, de fazer esse entendimento, como tu falaste, é um videogame. Então ele está jogando, é um jogo da vida real que ele possa ser muito bem-vindo na propriedade. Eu vejo com muito bons olhos essa questão, só que nós temos que realmente aproximar, nós temos que criar uma forma de que a faculdade, a universidade chegue dentro da realidade, dentro do que está acontecendo no mundo, né? Nós acabamos de vir, o pessoal esse ano não pude ir em Hannover, né, na Europa, lá na Alemanha, então a gente vê essa pujança, como tu falaste, de motores, de sistemas, de tudo, de drones, enfim, facilitadores na agricultura. Exatamente, facilitadores digitais. Então são mecanismos e sistemas digitais que realmente possam trazer um grande auxílio. Então os pais devem incentivar os filhos a isso, né? Nós temos um problema de conectividade hoje. É muito difícil
Mas vai chegar um ponto que eu acho que quando chegar a 5G, quando difundir bastante o 5G, essas antenas de 4G possam migrar para a área agrícola e ter essa questão de conectividade. Então, parece que esse é o grande propósito do governo, aí, de auxiliar o agro nesse sentido. Então, grande visão, olha, como aconteceu com a amplitude modular, o AM, e não existe agora só o FM, a frequência, e nós estamos já no digital, né? Quer dizer, essa crescente, o AM, FM e somos hoje digital, falando aqui para o mundo inteiro, né? Imagine, uma grande ideia mesmo, né? O 4G ir para o interior, para a agricultura, porque a qualidade vai ser normal. O 5G seria só uma amplitude maior aqui, né? Exatamente. Maravilhoso. Olha, você que está nos assistindo, tem alguma ideia, tem alguma pergunta? Manda para a gente pelo 981 43 6501. Perfeito. E além de toda essa tecnologia, também tem a mudança do produtor, né? Porque quando, que nem ele estava contando a história antes, teve a revolução da agricultura e tudo mais, e a gente deixou de ser nômade e começou a plantar e ver que dava para usar o arado, ver que dava para criar um maquinário e foi fazendo, né? Só que chegou no momento que o produtor achou, não, só monocultura é vida, eu vou só plantar aquilo ali e vou ficar rico. E daí chegou outro ponto, não, a Embrapa chegou e disse, calma, não é bem assim. Vai lá plantar só arroz vermelho. Vai plantar soja, problema. Então é muito... Pode ocasionar, por exemplo, fungos no solo que vão ficar numa safra para outra, pragas e doenças, enfim. Então, é mudar o pensamento do produtor. E esse pensamento já vem mudando há décadas, né? Que o produtor tem trocado, mudado, se tecnificado. E é algo que, às vezes, da porteira para fora, as pessoas não veem e vão lá na mídia e criticam. Então, como é que o senhor vê todo esse cenário de mudança da perspectiva do produtor e do público que vê esse produtor? Eu acho que precisa criar um movimento, inclusive, com políticas públicas que incentivem a questão conservacionista, né? Não adianta nós pegarmos e trazer uma irrigação, investir em irrigação, por exemplo, e nós não tivermos um aspecto conservacionista, como eu falei, do solo, né? Então, a gente tem que entender que, realmente, tem que ter incentivo, por exemplo, nós nunca deixamos de plantar milho lá. O milho realmente traz essa quebra que tu falaste de pragas e doenças, a questão do enraizamento, né? Então, só que a dificuldade financeira e o risco de perda é muito grande. Então, tem que ter uma política pública de incentivo. Acho que o Brasil é o único país no mundo que não recebe subsídio, ao contrário. Olha, saudade do Juscelino Kubitschek, 1950, que foi o ano que foi, né, começado a dar esses incentivos para a agricultura, né? E a agricultura aliada à sustentabilidade, né? Então, agora, é mais do que visível que o agricultor possa fazer essa alteração no seu modelo de negócio, buscando realmente colocar a questão do milho, a questão das plantas no vazio outonal, e realmente fazer um trabalho muito mais focado na questão de sustentabilidade do solo, porque se a tecnologia vem e não é sustentável economicamente, ele vai se frustrar, ele vai acabar colocando a tecnologia dentro de um galpão e não vai usar. E o filho também vai correr do negócio ali, porque senão não tem muito sentido, né? Sim. Então, é o que a gente fala muito com a Embrapa, fala muito com o pessoal, realmente nós temos que ter a parte de sustentabilidade do solo, cuidar do solo e torná-lo apto a suportar toda a diversidade climática que está cada vez mais batendo a porta aí, com secas recorrentes, e agora pela primeira vez em 40 anos, mais de 40 anos que a gente planta lá, é a primeira vez que a gente não consegue plantar e nem colher, né? Nós já estamos com a lavoura praticamente implantada dentro do nosso sistema, mas muitos colegas produtores não estão conseguindo nem colher nem plantar, então está uma situação bastante complexa dentro, né? Se for parar para pensar, lá em Santa Catarina, por exemplo, não tem nem como chegar na propriedade de tanta água, né? Então, por exemplo, nesse tipo de situação, uma infiltração de solo já ia dar uma boa ajudada, né? Inclusive, isso é um reflexo até pela estrada. Se vocês tiverem a oportunidade de irem ali até o Bom Recreio, a nossa estrada, onde não é as nossas áreas de terra, ela está totalmente erosiva, está criando valetas, e onde chega a nossa propriedade, pela formação do sistema de terraceamento, ele não deixa a água sair para a estrada rural, né? Então, já se consegue enxergar um movimento bastante diferente, né? E a gente não tem perdas de solo, nem perdas, então a gente faz todo um sistema de análise de solo, né? Até a gente está fazendo uma nova sistemática de análise de solo, agora um projeto junto com a Embrapa, em que a gente faz a coleta do solo de forma estratificada.
Quer dizer, comparativamente, o sistema convencional com o sistema plantio direto, o sistema convencional, como existia o revolvimento do solo, nós não tínhamos problemas nutricionais. Então, a fertilidade e a nutrição da planta não era problema para o produtor. Hoje é um problema muito sério, porque o plantio direto é plantio em camadas, estratificadas. Então, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, é totalmente diferente você fazer essas coletas e amostragens de solo e, obviamente, que sim, a recomendação. Então, foi feito um estudo, um trabalho já bastante avançado com a Embrapa, em que se fez uma análise de várias propriedades, 1.800 amostras foi coletado, dentre as quais essas 1.800 amostras, 40% delas não precisou se recomendar, não foi recomendada a aplicação de fertilizante. Pra tu ver, pensando que o Brasil produz muito pouco do que utiliza de fertilizante, mas 80% é vindo de fora, né? Então, se não precisar utilizar, melhor ainda, né? Perfeito. E assim, olhando um sentido macro, né? Nós importamos hoje, nós utilizamos em torno de 45 milhões de toneladas de fertilizante ano, né? Dentro dos quais a gente produz praticamente 10 a 15%, não chega a isso. Só que esse fertilizante que chega no Brasil, desde a extração até a chegada do saquinho na revenda ou na cooperativa, ele consome 1 bilhão de toneladas de carbono para produzir o fertilizante. Então você veja agora, a gente colocar essas práticas desses equipamentos, de você conseguir reduzir a aplicação à taxa variável na linha de semeadura, consegue reduzir de 15% até 20%, 25% do fertilizante, o impacto ambiental que a gente consegue gerar para o mundo, né? Além do econômico, óbvio, que daí a gente evita de estar colocando divisas para o exterior, em questão de dólar, né? Então, então, associar todas as tecnologias do plantio em corte linha a linha, aplicado em taxa variável, a compensação em curva ela vai interferir na produtividade. E você fazer o mapeamento de coleta de solo de forma estratificada, com certeza nós conseguimos reduzir muito próximos de 40%, 35% a 40%. Um terço do fertilizante utilizado no Brasil pode ser reduzido com essa prática, né? Pensa só. É uma coisa interessante. Tudo é a tentativa, né, de baixar o custo de produção, de aumentar, ter mais eficiência operacional na utilização, no seu caso, dos equipamentos e tudo mais. O futuro, então, está aí. Já está acontecendo, né? Acho que as pessoas já entenderam essa necessidade, independentemente, volto a falar, da grande propriedade, como bem disse, ou da pequena. E aquele mínimo produtor que me chamou a atenção, essa expressão do mínimo produtor, essas pessoas que estão nos vendo e assistindo agora, tem chance de entrar no mercado, porque quando se fala agro, essa palavra, é assustador, né? Parece que tudo tem que ter investimento. E agora, com essa questão de tecnologia, de colocar, fica inviável, dá para se sonhar ainda o pequeno, o mínimo lá que tem uma propriedade ínfima lá de 2, 3, 4, 5 hectares. Dá para tentar? Qual é o seu conselho? Perfeitamente. Até a gente tem muito trabalho, por exemplo, nas pequenas propriedades, a gente tem o HF, né? Tá. O HF é Hortifruti Granjeiros. Então a gente pode também associar esse pequeno produtor à plantação, por exemplo, mais racional na aplicação de insumos, né? Então nós temos uma aplicação, por exemplo, hoje do cloreto de potássio. A concepção da nossa máquina hoje de plantio, a nossa plantadora, a gente planta há 6 a 7 anos, ela está concebida para fazer uma aplicação de forma simultânea do cloreto, utilizando uma caixa adicional com microgranulado. Então são novas formas de aplicação de fertilizantes que você consegue fazer equipamentos desde pequenos até os grandes. Então isso aí é acessível, porque tudo é proporcional. Se ele tem uma propriedade pequena, é poucas linhas. Certo. E aí ele consegue ter o acesso, sim, através de um sistema de acionamento por smartphone, né? Então ele consegue realmente colocar, por exemplo, um sensor. Você falou muito bem do sensor. Nós temos um sensor hoje que detecta, coloca ali se está ou não caindo o fertilizante ou a semente. Então esse sensor também traz essa boa novidade e é tudo proporcional. Eu acho que o pequeno, o médio, o grande tem esses conceitos, né? Por exemplo, hoje a indústria que nós fornecemos, eles conseguem fabricar máquinas de altíssima tecnologia para pequeno produtor. Olha só. Então tem essa acessibilidade, sim, é perfeitamente. Mas o agricultor, de qualquer forma, tem que fazer a conta e cuidar do solo. Eu acho que é duas dicas que a gente tem que dar para, independente do porte dele, ele tem que realmente fazer, colocar na ponta do lápis
tudo que acontece, todo o gasto dele, para ver se realmente tem a sobra e se tem a viabilidade dele investir. Então, é um momento bem importante de se fazer isso, né? Então, depende da característica de cada produtor, né? E quando a gente fala em solo, em terra, eu acho que uma preocupação bastante importante que tem que se ter é a questão do produtor olhar mais a questão da sucessão. Os filhos, olhar para frente, né? Porque será que ele quer deixar um solo degradado para o filho como herança, para o neto? Ou ele quer deixar um solo vivo? Então, aí entra a questão mais pessoal de cada um, de definir qual o grande propósito. herança, na verdade, hoje é cuidar desse solo, então, né? Exatamente. Porque antigamente, né, não precisa, enfim, né? Devolver ele deixar. Olha só, interessante isso. A sua herança pode estar aí, hein, gente? Né? O pai, de repente, está fazendo algo não por desconhecer, ou porque tinha o conhecimento do seu avô, e de repente está no momento de procurar pessoas que possam orientar. Claro, hoje quase todo mundo está no campo, tem uma certa orientação, né? Conhecimento. Mas, até de porque tem repente, grandes empresas, né? Que nem Embrapa e Emater, que estão sempre ali. trabalhando, né? Trabalhando, ajudando. Mas esse cuidado também de deixar essa herança é a grande herança, então. É mais uma dica que você está vendo aqui no nosso agro, hein, gente? Até desmistificando um mito, não existe solo ruim. Existe solo mal manejado, né? Então é isso que tudo que o senhor comentou até agora. Eu vou botar qualquer coisa no meu solo, não vou plantar uma planta de cobertura ali para aliviar a chuva, pedra, enfim, que vier nessa lavoura durante o inverno, vou botar só lá no verão, fica abandonada e quer, ainda que não tenha praga, não tenha doença, não tenha daninha, e que a soja venha com tudo, né? Não tem como, né? É exatamente isso aí. Eu eu acredito muito em Deus, sabe? E essa crença, ele faz com que a gente aprenda certas coisas, um desafio, né? Então, a seca foi uma lição e a grande lição está sendo o excesso de chuva, né? O que a gente vai se preparar para isso? E como tu falaste, né? A gente está muito preparado. Então, essa questão do sistema de infiltração, esse sistema de terraceamento, eu acho que é o caminho. E a gente não está fazendo nada de novo. Isso é milenar. Então, existe em países aí da agricultura mais antigas, eles plantavam em contorno. Então, acho que essa aí é uma grande saída. E tem a Embrapa e a Emater, acho que deve ser procurado e buscado. Concluiu essa parte? Ótimo. Agora vamos ver a tecnologia. Vamos ver como é que a gente vai colocar aquele chip que eu falei, que é a semente, de forma mais organizada. Aí sim entra um segundo momento. Então não vale a pena, é inviável. Eu estou falando contra mim até. Sim. De você estar querendo investir numa tecnologia, num propósito em que você não cuidou da parte básica, que é o solo. Então o solo é a essência de toda a implantação tecnológica, né? Que é a sustentabilidade transformacional que eu falei antes. Né? A tecnologia ajuda, mas não faz milagre, né? Não é um sonho, né? E a gente quer muito que o agricultor se dê bem, dependendo do porte dele. Então a gente preza por isso, né? Faça a conta, racionalize o uso de insumos, traga tecnologia, traga os seus filhos, traga uma formação para o filho. Eu acho que é um aporte também, a segunda herança, que além da terra, não adianta dar a terra em boas condições também se o filho não tiver qualificação e não tiver gosto pela lida, que eu digo, né? Então, busquem a universidade, busquem o conhecimento, que hoje está muito fácil de buscar o conhecimento, e é por aí o caminho, né? Nós temos até, inclusive, uma divisão da empresa que se chama Academia do Plantio. Então, trata exatamente sobre todos os assuntos. A gente vai começar a colocar materiais, tem uma jornalista, foi contratada, a Francine, ela está totalmente envolvida nesse assunto para trazer realmente toda a informação. Então, vocês podem pedir a ela ou replicar, e como a gente já está fazendo aqui, agradeço a oportunidade, mas de fazer realmente, comunicar tudo que existe de tecnologia, tudo que existe de desafio, de superação, de melhoria, para que realmente o agricultor se dê bem e que as coisas aconteçam da melhor forma e maneira possível. Eu acho que a vinda da internet foi justamente isso, né? Por exemplo, problemas que a gente tem há décadas, o El Niño, a Laninha, que vem problema, mas agora a gente tem todo um arquivo lá na internet, salvo na nuvem, dizendo, não, um produtor lá do Iraque fez assim, lá da China fez do outro jeito, aqui na Argentina, que é pertinho, que tem um clima mais parecido, Bolívia, fez de outro jeito. Então é mais um apanhado de informações que a gente pode ir preservando, né? Sites como o da Fertisystem, que dá para acessar lá várias informações, da Embrapa, da Emater, sites do governo, do Ministério da Agricultura. Então a gente tem várias fontes de informação para fazer as coisas do jeito certo. Fora que é só ligar lá e perguntar e tirar dúvida, né? Não tem mistério, né? Interessante aqui. Agora voltou.
O interessante é que essa expectativa para o Brasil de crescimento na produção, ele entra, então, exatamente no que o senhor está falando, né? Há de se olhar, então, e cuidar dessa capacitação desses agricultores menores. Concorda? Esse que é o futuro da agricultura no Brasil, porque a expectativa para até 2050 seria aí de uns 20% de crescimento, 300 milhões de hectares, em média. Mas pensar em mundo é uma coisa. No Brasil, especificamente, então, é se voltar para o pequeno. É essa que é a mudança que está acontecendo? Porque nós estamos aqui tentando, né, através do agro, trazer grandes, né, informações sobre grandes produtores, aquela coisa toda, mas aí se focou no pequeno. Todo mundo vem aqui e fala, né, Larissa, do pequeno produtor, que ele tem que ser acarinhado, apoiado e até mesmo pelo próprio governo. Correto? Exatamente. Perfeito, eu concordo totalmente contigo. Eu incluiria até nessa pauta o médio produtor também, né? Pequeno e médio, que o médio está naquela posição também desconfortável. Ele não é grande, mas também não é pequeno. Então, o pequeno e médio produtor tem que ter uns olhos muito focados neles. Existe muita tecnologia também para ser acessado, só que realmente ele precisa ser assessorado melhor, acompanhado, né? E eu volto a dizer, como a gente falou, tem tanta tecnologia, mas tem que ter alguém que esteja acompanhando esse produtor, tem que ter a tecnologia, tem que ter a informação, tem que ter o mundo digital, mas que ele tome a decisão de forma... Porque a gente fala aqui que a lavoura é uma indústria a céu aberto. E como a gente trabalha lá, é você ter uma ideia assim, de você ter a palha como se fosse a coberta da casa e os terraços como se fosse a parede. Então, a gente blindando essa questão de você sofrer menos com a intempérie, o resultado é maior. E não importa o tamanho da propriedade. Eu acho que, como eu falei, política pública, eu acho que os governos têm sim que abraçar a causa, porque o impacto é gigantesco. Nós tivemos 32 bi de prejuízo com a seca por falta de produção. E então é um dinheiro que pode ser subsidiado ao pequeno e médio produtor para ele fazer essas práticas conservacionistas, né? O estado do Paraná, por exemplo, como veio de lá essa questão do terraceamento, lá é muito, muito visível a presença do Estado interferindo nas questões do pequeno e médio. Eu acho que aqui é necessário também, nunca foi feito absolutamente nada. Se fala, se reúne, se conversa. Se prospecta, se promete. Se promete, faz e acontece, mas na prática não acontece absolutamente nada. Então o produtor hoje está desguarnecido com a presença, inclusive estrada, né? Aqui em Passo Fundo nós temos um problema seríssimo de estrada, nós temos problemas sérios de falta de apoio. Então, realmente eu acho que falta política pública para também incentivar, atuante, competente, para dentro da propriedade. Porque exemplos, dentro da porteira. O senhor que já viajou tanto para fora do país sabe que lá as coisas acontecem em países menores, com capacidade produtiva mínima comparada a nós, que somos um continente, mas o governo tem uma ação firme ali. Você está com um problema de estrada, vamos dar um jeito, vamos resolver. Né? E não só ficar enfeitando, às vezes, os lugares bonitos, né? Onde a produção e o agro que salvou tantas e tantas vezes esse país de quebrar. E vai salvar, muitas vezes ainda, na minha opinião. Mas então, assim, exemplos existem. Troca de informação existe. O que falta, então, é a boa vontade de sempre. Exatamente. Então, falta a participação da hélice do governo, né? Que a gente fala tanto em hélice de inovação, né? Aliás, é bom falar sobre o que é inovação, né? O conceito de inovação que a gente pratica dentro da empresa. Nós temos um setor lá que trata só de inovação, um setor, mas que irradia toda a empresa, né? Tem universidade corporativa, está tudo muito bem associado lá. Mas o que a gente consegue entender, o que vem a ser a inovação? Se fala de inovação, ela tem que ser inclusiva. Ela tem que gerar confiança e trazer bem-estar, senão não é inovação. E a gente se pergunta, aonde está a inovação? Será que está aqueles meninos lá com aqueles travesseirinhos, tudo colorido, rasgada? Eu acho que até pode estar. Mas a inovação, ela está em todo e qualquer lugar, num buraco na rua, na fila do hospital, na chuva que não veio, na chuva que veio demais. Então a inovação está aí. Então a gente tem que parar com esse estigma de dizer que somos inovadores, fazer barulho, fazer estereótipos, pitch, fazer isso, fazer aquilo, esses estereótipos. Então a gente tem que entender que inovação não é você sentar e realmente tratar ela de forma inclusiva, que realmente ela traga bem-estar e que gere confiança e traga bem-estar. Isso é o conceito que a gente tem em termos práticos do que é inovar. Então é trazer a pauta, trazer realmente toda a dificuldade, toda a forma que a gente entenda de trazer solução para todo e qualquer problema, né? De forma
associado. Em marketing a gente chama de MVs, né? Os momentos da verdade, a hora que tem que colocar em prática, então não adianta. Então só teoria também não combina, né? As pessoas têm que estar lá fazendo e acontecendo. Acho Parabéns que é pela iniciativa, viu? Parabéns pelo posicionamento. Por isso que é bom para quem está nos assistindo, Larissa, poder ter essas referências. A gente sempre fala aqui, ó, o microfone é aberto para realmente falar o que se pensa. Né? Se colocar, porque de uma certa forma vai fazer com que outras pessoas também comecem a se questionar. E a partir desse questionamento as coisas começam a mudar. Caso contrário, todo mundo só diz amém. Daí É não algo funciona. muito social, eu vejo assim. Por exemplo, como eu nasci no interior, a gente frequentava a escola normal, todo mundo ali era agricultor, mas a gente sentia, a banda da escola vai tocar em algum lugar, a dança da escola vai vir para algum lugar, vamos participar de uma feira nossa, que nem eu nasci em Ituporanga, Santa Catarina, terra da cebola. Ó, os cebolinhas chegando aí, tipo, menosprezando, sabe? A gente vê muito isso, o pessoal menosprezando quem é do interior, quem é do agro, porque não conhece. Mas daí chega lá no ex-Twitter, o ex, porque o agro é lixo e a agricultura familiar é o futuro. Mas eu, da agricultura familiar, estava sendo menosprezada na minha infância, digamos assim. A gente vê isso até hoje. O pessoal faz bullying com o pessoal do interior porque não conhece, porque não vê. Só vale a pena quem é aquele grande produtor ricaço, isso... Só que não é bem assim. Assim como ele vale a pena, o médio, o pequeno, toda a cadeia produtiva vale a pena porque está se tecnificando. Então é algo muito social, eu vejo assim, sabe? A pessoa tem que ensinar lá na escola que não é bem assim, que o agricultor é a raiz do Brasil, nasceu aqui... todo mundo que nasce aqui depende disso e tem que valorizar, né? Não adianta só menosprezar. Eu concordo totalmente contigo, mas tem algumas razões para isso acontecer, né? Primeiro, a autoestima do produtor é muito baixa. Também. Segundo, ele não se associa. Ele não vai ter um evento qualquer que não tem a ver com a agro, ele tá lá. Agora, um evento que venha a trazer uma associação, eles trabalharem em conjunto, eles são muito desunidos. E essa desunião causa esse tipo de fragilidade, desse tipo de interpretação, desses bullying. Então, é muita diversidade, né? A gente comenta aqui na cidade, você quer fazer um levantamento da classe social, classe A, B, C. Beleza? Beleza. Vamos fazer um levantamento da classe social do produtor. Não falta letra, acho que é de A a Z. Pior, né? Olha que interessante isso. Olha, na sua opinião, qual é o maior problema da agricultura brasileira para não ter o crescimento? São clima, praga, falta de mão de obra? Qual que é o maior problema na sua visão hoje? Eu acho que é realmente essa parte de união do produtor. Né? E realmente, como foi falado ali, por exemplo, assim, você tem um sistema cooperativo. O sistema cooperativo não entende muito o produtor, porque a cooperativa ela quer crescer, ela quer e vende a imagem de que realmente ajuda. Mas se tu for comprar um insumo na cooperativa ou num local, a diferença é pouca, né? Então a gente não entende que realmente faça um apoio, um aporte realmente muito, um sistema cooperativo, né? Por exemplo, cooperativas do Paraná já tem uma visão mais diferente, porque tem as cooperativas de crédito unidas com a cooperativa de produção. Então ali já estão muito próximas, muito juntos, né? Mas independente disso, eu acho que falta a união entre a classe produtora. Isso aí seria um dos grandes problemas hoje. E também não tem como cobrar isso, porque o país é uma extensão muito grande. Então, é gigante, um país de tropical, sim, mas de um tamanho, um porte muito grande. E com realidades diferentes, né? Por exemplo, do Paraná para cima não tem cooperativa. Olha... muito pouco. Eu não imaginava, eu achava que era no Brasil inteiro. Eu faço pergunta aqui como o leigo que está lá ouvindo. E aí o que a gente percebe para cima do Paraná, a região centro-oeste do país, a gente consegue, eles são muito mais abertos à tecnologia do que aqui. O bairrismo gaúcho. O bairrismo e talvez a barreira da cooperativa. A barreira da cooperativa. Pode ser que esteja acontecendo isso aí. Então a gente percebe muito claro isso aí. Então o aceite, a abertura, a tecnologia da região centro-oeste do país, região centro-norte do país, é muito mais aberta à tecnologia do que as regiões mais ao sul. A gente não tem ideia disso. E não é o primeiro entrevistado, né, do teu programa aqui, Larissa, que fala sobre essa questão dessa desunião. Num país que poderia... Imagina, né? Em alguns falta mão de obra, terra, falta aonde plantar. E aqui que tem sobrando, as pessoas acabam não se unindo. E a consequência é drástica. É financeira.
Afeta, além do social, afeta o produtor lá no campo, porque o produtor que não tá bem animado da vida, não vai fazer as coisas animado, a planta sente, né, querendo ou não, ela ali, que nem a gente, né, se a gente tá saudável, uma gripe comum não vai chegar na gente, a mesma coisa é a planta, né, então quanto melhor saudável ela estiver e a pessoa que está lidando com isso também estiver, tudo é para dar certo no final, né, é difícil dar errado, né. Exatamente, eu acho que isso é uma das coisas que a gente percebe também. O agro hoje no país é o químico, né? O agroquímico que domina e que ganha mais dinheiro que todo mundo. É incrível, né? Então tu falaste bem, agora uma planta saudável ela suporta muito mais a adversidade de uma praga e de uma doença. Então a gente vive na mão de 3 ou 4, não, eu acho 5 ou 6 grandes empresas que dominam o agroquímico. Da mesma forma que a farmácia, né? Sim. Nós estamos falando hoje que a pessoa está gastando em mercado e farmácia, onde vai mais... O produtor não está muito livre disso, né? Se for comparar, a gente toma um paracetamol para tratar uma dor de cabeça e vai tratar lá o rim, vai dar um problema no rim, vai dar um problema no estômago, pode dar uma gastura, por exemplo, a mesma coisa a planta, né? Quanto mais passa produto, também, assim, tem também a questão dos produtos em excesso, que também essas empresas, elas falam, né? Não, vamos diversificar a utilização, não pode usar a mesma todo ano, toda hora, porque também dá resistência nas plantas, então são várias coisas embargadas, né? Exatamente, e agora está abrindo uma frente bastante interessante e importante no Brasil, que é o biológico, né? Então isso aí está vindo com uma certa... Com tudo. Com tudo, isso aí eu acho que vai ser o futuro do país, para nos mantermos um pouquinho não dependentes dessas questões químicas aí, do agroquímico em si, né? Então nós estamos também pensando em fazer alguma coisa em produção de biológicos on-farm, né? Para também colocar, por exemplo, inoculantes e os próprios defensivos e até vai chegar ao ponto de termos herbicidas biológicos. Então, eu acho que isso aí está vindo com uma velocidade muito grande e também está sendo vista pelos grandes produtores de agroquímicos. Então, talvez seja um caminho para trazer a solução para isso. Mas, como tu falaste também, o solo, volta ao assunto solo. Se o solo é saudável, a planta é saudável, as pessoas são saudáveis. Exato. É todo um conjunto, né? Então, nós temos que se preocupar de novo com o solo. Volto ao assunto solo sempre em questão muito, muito ampla na percepção de você ter a questão preservacionista, conservacionista e de que forma você enxerga isso traduzindo para a planta, traduzindo para um conceito mais moderno de biológicos, né? Perfeito. Estar presente em 95% das indústrias no país, a First System, desde lá de 2003, onde saiu o First System Autolub. Autolub AP. Como é que é agora o futuro dessa empresa? O que você prospecta? O futuro, felizmente, nós temos um produto que atingiu todo um conceito, em cima, como eu falei para vocês, o conceito do manejo 4C da nutrição, né? Então, a partir disso, a gente fez toda uma concepção de estudo do que vem a ser o fertilizante, né? Que é algo extremamente complexo. Você não teria 10, 15, 20 empresas de fabricantes de dosadores. Então, não é simples, tão fácil. O fertilizante ele tem variação granulométrica. O fertilizante ele tem uma formulação de nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio ele é uma bolinha, um formato de bolinha, eu não sei, 0,78 o peso específico. E ele é altamente higroscópico, então ele traz a umidade. O fósforo ele é uma pedrinha, então ele tem 1,2 de peso específico e ele é ácido, ele é feito no ambiente ácido. E nós temos o cloreto, que é um sal, e é uma lasquinha. Como dosar isso aí? Como dosar isso aí? É uma coisa incrível, não, Larissa? A gente fica impressionado. Então mantém o nosso conceito da concepção do projeto, que ele captura o adubo, ele faz a translocação e tem uma zona de amortecimento e transbordo. Então é um projeto assim, foi extremamente muito bem pensado e muito bem concebido, né? Inclusive nós temos hoje um produto que se chama o ITS 5000, que dosa fertilizante microgranulado de 15 a 80 quilos. E o ITS, o Ferticist, o WBAP, de 80 a 800. Então, isso aí nós conseguimos uma patente europeia. No Instituto de Patentes Europeu,
novo projeto, quer dizer, então Que conquista, hein? Não é brincadeira. Até 2042 nós temos essa patente aí já homologada na Europa, Brasil e na Argentina, né? É uma vitória, eu diria, eu colocaria essa expressão, né? Exatamente. É uma vitória. Parabéns pelo trabalho. E lógico, como eu estava comentando antes com a Larissa, a ideia é de nós colocarmos inteligência no produto. Ou seja, nós temos um projeto bastante avançado, já usamos os conceitos de servomotores e sensoriamento. Então isso aí vai trazer a questão da aplicação do fertilizante em taxa variável, que é o nosso próximo lançamento, né? Além de que a gente também está entrando no mundo das sementes, né? Do chip. Então a gente gostou muito da ideia. Então a gente está também entrando nas questões dos dosadores de sementes aí também, elétricos e mecânicos. Mecânicos, com acionamento mecânico e elétrico, né? Então a gente está abrindo bastante o leque para esse sentido de aplicação. Ó, para você que é um apaixonado pelo agro, né, Larissa, não perca tempo, já entre lá, já procura as informações dentro do site, né? Tem muita coisa legal para você descobrir, para você se motivar, Leandro, se motivar a não sair aí da sua propriedade. De repente está aí desanimado, está meio triste. É aquele conselho que o senhor falou, não faça isso, né? Não desista. Não deixe seu velho e seu pai lá sozinho, né? Continue, procure, se informe, estude. Faça, de repente, um Ninter aqui, a faculdade lá do interior, não tem problema nenhum, EAD, é tudo EAD, gente. É tudo tecnológico. Nós, mais velhos, teríamos uma barreira e fugíamos, né, lá do campo. Mas hoje, não faça isso. O seu conselho também é assim, né? Tem que dar uma assinada aí para essa gurizada, não fugir, vão ficar na lida lá, né, como o senhor fala. Tanto é que tanto não fugiu, quanto melhorou mais ainda a vida, né? Tá aí. Então, é bem isso aí mesmo. Acho que todo mundo tem que... Eu digo assim, as pessoas têm que ter uma forte ligação, isso é bíblico, né? De você honra teu pai e tua mãe como a ti mesmo, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa bastante importante, que não existe ninguém no mundo que vai se portar mais contigo que teu pai e que tua mãe. E a recíproca tem que ser verdadeira, né? Acho que é isso que tem que ser dito. É um grande resultado. Vamos lá, Larissa. Então tá. Continuamos então, né? Vamos continuar na nossa logo, que faltou falar o slogan hoje. Ah, é verdade. Então, por favor, repita aí. Agro na Start. Semeando inovação, colhendo conhecimento. A revolução do agronegócio começa aqui, na sua estação agroconectada. Maravilha, gente. Tô falando, olha, para vocês agora, 15 horas e 25 minutos. A gente tá aí há 1 hora já de um bom papo, sabendo de informações, detalhes de quem veio, como ele mesmo disse, né? Lá do princípio, desde menino, desde criança, acompanhando, crescendo, evoluindo, e hoje com essa grande empresa que propicia possibilidade de vocês, que são aí já clientes, parceiros, né, fornecedores, digamos assim, poder ter a oportunidade, gente, de crescer cada vez mais. Então, trabalho sério, com credibilidade e com grandes parcerias, que tem muita gente que quer fazer tudo sozinho e não funciona, né? Não dá certo. Tem que se aproximar de quem conhece. E é por isso que a gente lançou aqui esse programa, esse projeto, né, com Larissa, para que a gente possa ter também a oportunidade de trazer conteúdo de qualidade. É isso, Larissa? É isso aí. Obrigada, Evandro Martins. Foi um prazer te receber aqui. Então, repetindo, ele que é o presidente da Fertisystem, aí com mais de 40 anos de experiência na indústria do agronegócio. Obrigado. Oportunidade muito boa e bom trabalho para vocês aí. Continuem levando essa mensagem para o agro aí, que é bem importante, mesmo no centro da cidade de Passo Fundo, né? Maravilha. Exatamente, que é gigante a cidade e tem muito a agregar, né? Então a gente agradece muito a sua disponibilidade de vir até aqui. Agradecemos vocês que acompanharam nós até aqui também. Eu fiz a live aqui no Instagram, mas o vídeo também fica salvo no YouTube da Start Web. Podem seguir lá, que sempre vai receber uma notificação de uma entrevista super legal que nem a que a gente teve hoje. Muito obrigada, até mais. Por aqui ficamos então, tá? Tá convocado, hein? Vai ter que retornar para aqui. Vai ter que retornar de novo para contar mais sobre a Fertisystem. É a Start, a Rádio 10 da cidade. Logo, logo tem mais então aí para vocês. Agro na Start. Conecta e deixa. Agro na Start, com Larissa Schaefer.